Boa tarde, pessoal. A gente vai discutir agora um pouco de física de novo. O tema da aula de hoje é densidade e pressão. Então, a gente vai entrar um pouco em hidrostática, tá? A aula está sendo gravada e depois ela vai ser disponibilizada lá no YouTube, né? Como vocês já sabem, assim que tiver disponível o link eu mando para vocês. Bom, de início de conversa aí, teve algumas pessoas que entraram um pouquinho depois agora. Então, o que eu estava perguntando e eu estava esperando era para ver se alguém tinha alguma dúvida com relação ao conteúdo anterior. Então, se alguém tem alguma dúvida, esse é o momento. Fala aí para nós que a gente atende as dúvidas primeiro, tá? Se não tiver, eu já entro no conteúdo aqui. Estou terminando de abrir o slide e já está aqui na mão para a gente discutir. Beleza, então, jovens, então vamos lá. Bom, a minha tela está aí para vocês, o áudio está gravando, meu áudio está saindo, então let's bora. Bom, a gente tem aqui, então, hoje a gente vai discutir um pouquinho do conceito de densidade, tá? Lembrando que eu dividi em 2 slides, então hoje eu vou passar os dois, vou discutir os dois, mas eu também gravei 2 vídeos discutindo essa questão, tá? Então tem os 2 vídeos que eu mandei lá para vocês no grupo, que discute essas duas coisas, que é densidade e pressão, tá? Então a gente está adentrando aí em hidrostática, e a gente vai discutir um pouquinho, né, do que se trata e do que é e por que é importante para a gente, tá? A primeira coisa, a gente está indo para o segundo descritor do PISM. A gente trabalhou o primeiro na semana passada. Se vocês tiverem dúvida, a gente faz igual sempre, né? Igual semana passada. E para frente também. Vocês interrompem a qualquer momento, tá? Só mandar aí uma... Opa. Só mandar aí, abrir o microfone ou mandar no chat, qualquer coisa assim, tá? Bom, então, a gente vai agora para o descritor 26, tá? Que é o segundo descritor do programa do PISM 2. Ele começa ali no 25, né? Porque os descritores do PISM 1 também são contados. Então, ano passado, vocês viram 24 descritores, né? E nesse ano a gente está vendo do 25 para frente. Então, a gente começou no 25, que foi o primeiro. Aí agora a gente vai para o segundo, que é o 26. E aí, nesse primeiro slide aqui, eu vou trabalhar o conceito de densidade. Tá? E no segundo, eu vou trabalhar pressão, tá? E definir essas outras propriedades aqui e análises de variação de pressão no líquido em equilíbrio, tá? E aí, na semana que vem, a gente continua falando de fluidos, mas a gente já vai estar vendo novos conceitos ali, né? Alguns teoremas, algumas coisas que é importante, e o próximo descritor, que seria o 27. Bom, a gente tem aqui o estudo dos fluidos, né? A primeira coisa importante para a gente trazer aqui nesse ponto, né? É que a gente vai estudar fluidos em equilíbrio. Então, a gente vai ter fluidos ali que estão no seu estado ok, né? Estão em equilíbrio ali com relação à estrutura, né? Ao espaço e tudo. E um outro conceito que é importante é que fluidos englobam líquidos e gases, tá? Não é somente líquidos, não. Eles englobam os gases também. Então, a gente pode trabalhar aqui tanto com líquidos quanto com gases. Vocês, em geral, a gente vai trabalhar mais com líquidos, tá? Mas eu gosto de trazer essa questão aqui no início para vocês saberem que a gente pode trabalhar com gases também. Então, num primeiro momento, a gente vai trabalhar com os líquidos, e aí, provavelmente, no finalzinho, a gente vai trabalhar um pouquinho mais direcionado com gases para tentar trazer algumas questões deles. Mas fluidos englobam os dois. Bom, a primeira coisa que a gente olha aqui, né, dentro disso, é massa específica. Tá? O outro nome dela é densidade absoluta. A gente foi realizado alguns experimentos, né? E eles perceberam que havia uma relação direta entre massa e velocidade de um corpo. Velocidade e volume de um corpo. Então a gente tem um corpo, né? Aqui um cubinho de gelo, né? Pode ser um cubinho de gelo. A gente tem uma massa e um volume dele, tá? Então, a gente vai usar para calcular aí a massa específica, né? A gente vai usar para calcular a massa específica o nosso μ. Então, a massa específica, né, ela é calculada por massa sobre volume. Então, a gente tem uma constante, uma relação fixa constante, que relaciona massa e volume. Então, se você quer relacionar
ou seja, você pegou uma substância, tá? Você tem a massa dela, você tem o volume dela, você divide a massa pelo volume, você vai obter a massa específica. Então, isso é uma característica do material, tá? Então, cada material aí vai ter a sua massa específica diferente, né? A sua massa específica aí num valor diferente. Então, essa é a definição, massa sobre volume, tá? E ela é chamada de massa específica ou densidade absoluta. E no SI ela é dada por quilograma por metro cúbico, tá? Então, a unidade no sistema internacional da massa específica é quilograma por metro cúbico. Não significa que vocês não possam usar em outra unidade, tá? Vocês fiquem à vontade para usar em outra unidade, se o exercício pedir, ou se vocês entenderem essa necessidade. Mas não é as outras não seriam do sistema internacional. Do sistema internacional é quilograma por metro cúbico. Então, temos ali quilograma por metro cúbico. Massa específica de alguns materiais, né? Então, ar, grama por centímetro cúbico. Aqui, olha só, perceba que eu dei que o SI é quilograma por metro cúbico, mas aqui eu estou usando massa específica em grama por centímetro cúbico, para vocês perceberem que outras unidades são bastante usadas, tá? Então, não necessariamente a gente vai ficar preso lá no quilograma por metro cúbico. Então, a gente tem aqui a massa específica no ar, 0,001, do isopor, 0,10, da água, que é 1, tá? Do ferro, que é 7,87, e do ouro, que era 19,32. Tá? Cada material vai ter o seu, né? Eu trouxe aqui só alguns exemplos para a gente discutir e perceber que cada um faz uma medida diferente. E agora, se eu colocar uma garrafa com 1 litro de água em uma balança, qual a medição que aparece na balança? Ou seja, quantos gramas teria esse 1 litro de água? A gente vai ignorar aqui o peso da garrafa em si, tá? A gente vai entender que o peso seria somente da água. Então, quanto que eu colocando ali uma garrafa de água, né, em cima de uma balança, quanto que ela vai medir de massa, né? Quanto que ela vai medir de peso ali. Então, a gente precisa tentar descobrir essa informação, né? Como é que a gente vai descobrir essa informação? A gente sabe que o Mi da água, ou seja, a massa específica, né? Ou densidade absoluta, a gente pode chamar assim também, ela vai ser 1 grama por centímetro cúbico. Beleza, tá? Temos ali um valor e tudo bem. Só que a gente tem 1 litro, tá? O litro é volume, não é? O litro é um volume de coisa. Então, quando você fala assim, eu tenho 1 litro de água, você tem um volume de 1 litro de água, né? Então, a gente vai usar ele no lugar do V na nossa fórmula, né? Porque já que ele é um volume, ele tem que entrar no lugar do V ali. Só que a minha unidade da densidade específica, da massa específica, ela não está por litro, ela está por centímetro cúbico. Então, a gente precisa de uma relação entre litro e centímetro cúbico, que é a densidade absoluta ali que a gente tem na nossa condição, está em centímetro cúbico. Então, a gente tem essa relação aqui, tá? Não é meu objetivo demonstrá-la, tá? Mas a gente tem essa relação de que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Tá? Então, toda vez que você fala assim, eu tenho 1 litro, é a mesma coisa que você falar assim, eu tenho 1 decímetro cúbico de água. Então, uma garrafa de 1 litro de água, você pode falar que ali tem 1 decímetro cúbico de água. Só que quem é o decímetro, né? O decímetro nem é alguém que a gente usa muito ali no dia a dia. A gente usa mais metro e centímetro, né? Às vezes 1 milímetro ali. Mas o decímetro, ele é meio esquecido no rolê, né? Ele é meio esquecido nas ideias que a gente analisa. Então, olha só, onde está o decímetro, né? A gente tem aqui quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, tá? Então, o decímetro, ele está aqui, olha, entre o metro e o centímetro. Então, aqui está o decímetro, encontramos o decímetro. O decímetro está ali, para nossa alegria. Só que a unidade que a gente quer... Então, a gente sabe que a gente tem 1 litro, e esse 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Então, a gente sabe que eu tenho 1 decímetro cúbico aqui, no nosso caso, de água. Tá? Só que a massa específica que foi dada lá, ela foi dada em centímetros cúbicos, grama por centímetros cúbicos. Então, eu preciso julgar isso aqui para centímetros cúbicos, né? Então, eu vou julgar ele aqui para a direita, para a próxima unidade. Só que veja que, quando eu jogo para a direita, né, eu multiplico por 10. Só que como é cúbico,
né, eu vou multiplicar por 10 ao cubo. Então, eu vou multiplicar por 1000. Então, se eu vou multiplicar por 1000, 1 decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos. Tá? Deixa eu apagar aqui. A gente voltar aqui, essa ideia aqui rapidamente. Tá? Então, se você não está lembrando, né, o que eu estou fazendo aqui, né, da matemática, etc. Bom, quando a gente tem quilômetro, decâmetro, hectômetro, decâmetro, metro, normal, né? Ou seja, sem o cúbico, né? O que acontece aqui, né? A gente pode fazer uma conversão de uma unidade para outra. Então, eu vou olhar dessas primeiras aqui. Então, por exemplo, a gente sabe que 1 quilômetro não é equivalente a 1000 metros. Então, olha só, você andou 1, 2, 3 casas. Então, em cada uma dessas casas, você multiplicou por 10 para ele andar. Então, cada vez que você anda para lá, você multiplica por 10. Então, você vai ter 1 quilômetro, vai equivaler a 10 hectômetros, 100 decâmetros ou a 1000 metros. Porque você multiplicou 3 vezes, né, por 10, né? Você multiplicou vezes 10, vezes 10, vezes 10. Agora, se eu quero sair daqui para lá, eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou dividir por 10. Então, se eu tenho 1000 metros, eu divido, eu vou ter 100 decâmetros. Divido, eu vou ter 10 hectômetros. Divido, eu vou ter 1 quilômetro. Tá? Então, para a direita, a gente multiplica. Para a esquerda, a gente divide. Só que quando é cúbico, ao invés da gente multiplicar e dividir por 10, a gente multiplica ou divide por 1000. Quando é quadrado, a gente multiplica ou divide por 100. Então, assim que funcionam as nossas conversão de unidade, tá? Se ficaram com dúvidas aqui, é o momento para falar, para gritar, para chorar. E aí vocês podem, né? Vão tirando as dúvidas aí enquanto for acontecendo, né? Para vocês não ficarem perdidos e eu passar pelo conteúdo, tá? Bom, então o que mais a gente tem aqui? Então a gente tem que a gente acabou de descobrir, então, que o nosso 1 decímetro cúbico equivale a 10 ao cubo de centímetros cúbicos. Então, o nosso 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos de volume. Então, esse daqui é o volume de água que a gente tem em uma garrafa de 1 litro, né? Então, eu vou fazer o seguinte, a gente sabe que a massa específica é massa sobre volume e a gente vai substituir esses valores. Então, a gente sabe que o Mi é 1, né? E a gente acabou de calcular que o volume é 1000 centímetros cúbicos. E a gente vai descobrir a massa, né? Como a unidade aqui da massa específica está em grama por centímetro cúbico, a massa obtida será em grama. Então, olha, 1000 vezes 1, né? Eu vou passar isso aqui multiplicando, 1000 vezes 1 dá 1000 gramas, que é a mesma coisa que 1 quilograma. Então, a gente pode dizer que 1 litro de água equivale a 1 quilo de água. Tá? Então, a gente pode sim dizer que 1 quilo de água equivale a 1 litro de água. E por que eu estou enfatizando que é uma água, né? Perceba que se a gente usar outro elemento, a massa específica ela vai ser diferente aqui. Se a massa específica é diferente, a relação é diferente, então a gente vai ter um peso diferente para um mesmo volume, né? Então, a gente vai ter ali uma modificação do que seria aqui, tá? Então, perceba que, por exemplo, eu coloco ali o ouro. O ouro, ele tem uma massa específica maior. Então, se eu pego o mesmo volume de 1000 centímetros cúbicos, veja que ele vai dar uma massa bem maior. E considerando que ele teria o mesmo volume, né, de uma água, mas ele teria bem mais massa, né? Ele pesaria bem mais. Agora a gente tem outros elementos, por exemplo, o isopor. Você pega um volume de 1000 centímetros cúbicos de isopor, né? E a massa dele é menor, porque a massa específica dele é menor. Então, consequentemente, a massa para esse mesmo volume que a gente está analisando, ela vai ser menor do que a água. Então, ele vai ser mais leve, mesmo tendo o mesmo volume da água que a gente está analisando aqui. Agora, o próximo conceito, tá? É a densidade de um corpo, né? Qual que é a diferença aqui? Agora a gente estava olhando massa específica, ou chamava também de densidade absoluta, né? Quando a gente vai olhar agora a densidade de um corpo, ela usa a mesma ideia, massa sobre volume, tá? Só que o símbolo dela é D. Ao invés de ser Mi, né? O símbolo dela é D.
Então, a gente tem uma densidade, né, de valor D. Qual que é a diferença, né? Se o de lá é massa sobre volume e o de cá é massa sobre volume também, qual que é a diferença, né? A diferença é que lá a gente está olhando especificamente dentro de um material. Então, a gente está olhando a água, a gente está olhando o isopor, a gente está olhando o ouro, a gente está olhando aquele elemento sozinho, tá? Aqui a gente vai olhar diferente. A gente vai olhar, por exemplo, um corpo como um todo, que podem ter vários elementos ali juntos ou não, mas que podem ter ali vários elementos juntos. O que seria a ideia, por exemplo, de um navio, né? Um navio ele tem vários elementos, né? E quando você vai calcular a densidade, você vai pegar a massa desse navio inteiro, né? Aquele peso daquele navio inteiro, e você vai dividir pelo volume inteiro do navio, considerando tudo que tem naquele navio, né? Então, aquele espaço todo de volume. Então, perceba também um outro detalhe, que a água ela tem densidade de 1. Né, 1 grama por centímetro cúbico. Então, essa relação aqui ela tem que ser menor do que 1, né? Porque senão o navio não boia. Né? O navio não fica sobre a água, ele afunda. Então, a gente teria que ter uma relação entre massa e volume que permita que ele fique sobre a água. Né? Então, o que garante isso é o volume ali, a relação entre massa e volume, né? Por mais que você consiga entrar várias pessoas e tudo mais, ali tem um espaço grande e tudo, você precisa garantir que essa densidade fique menor do que a água para que ele não comece a submergir. Bom, então vamos fazer um exemplinho. Qual a densidade em gramas por centímetro cúbico, né, de uma solução de volume igual a 4 litros e massa 5 quilos? Então a gente tem, olha, volume igual a 4 litros, né, e massa igual a 5 quilos. Então vou colocar aqui litros e quilos. Só que eu estou pedindo a densidade em gramas por centímetro cúbico. Eu exigi a medida. Então, olha só, a minha massa tem que estar em grama e o meu volume tem que estar em centímetro cúbico. Então, se eu tenho uma massa valendo 5 quilos, né? Ela é a mesma coisa de que 5.000 gramas. Lembra, ó, quilograma, hectograma, dacograma, não sei como é que fala isso direito, não. Mas aí a gente vai para cá, a gente vai multiplicar por 10 cada um deles. Então, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Então, é 1.000 gramas, tá? Toda vez que a gente tem o K, você pode simplesmente substituir por 10 ao cubo, ou seja, 1.000. Então, vai ficar 5.000 gramas. Okay? Então, a gente tem 5.000 gramas de massa e a gente quer descobrir também agora o volume em centímetros cúbicos. Só que a gente sabe que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, certo? Se a gente tem 4 litros, quanto que é o X aqui? O X aqui vai ser 4 decímetros cúbicos. Só que eu quero em centímetro cúbico. Então, a gente tem que voltar lá, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, né? Metro, decímetro, centímetro. Só que é cúbico. Então, quando eu vou andar uma casa para a direita, eu vou multiplicar por 1.000, por ser cúbico, né? Eu estou andando uma casa só, mas eu vou multiplicar por 1.000 por ser cúbico. Então, vai ficar 4 vezes 1.000. Então, se ficou 4 vezes 1.000, ficou 4.000, né? Então, o volume ele vai ser 4.000 centímetros cúbicos. Então, a nossa densidade ela vai ser a massa, 5.000 gramas, dividido pelo volume, 4.000 gramas. Então, ó, vou simplificar aqui, olha, os zeros todos. 5 dividido por 4. 5 dividido por 4 dá 1,25 gramas por centímetro cúbico. Então, essa é a densidade. Vocês estão com dúvida até aí? Interrompe, grita. Aqui tem a conta feita, eu tinha até esquecido que a conta já estava feita aqui antes, ó. Que aí dá para vocês verem também ela bonitinha aqui, ó, como é que ficaria, né? E aí tem a continuação aqui para finalizar, 1,25 gramas por centímetro cúbico. Então, esse elemento afunda na água, né? Porque a densidade dele é maior do que a água, que é 1 grama por centímetro cúbico. Bom, e aí vamos para a segunda parte agora, que é pressão. Vocês ficaram com alguma dúvida na densidade? Fala aí para mim, que eu estou indo para a pressão. Para mim tá tranquilo. Show. Para mim também. Então vamos para a pressão. Bom, quando a gente fala de pressão, né, agora a gente vai para a segunda parte do descritor, que é pressão. Definir e utilizar pressão atmosférica, medida, unidade e descrever a variação da pressão no líquido em equilíbrio.
Bom, o que é pressão, né? Bom, primeira coisa, vou usar o mesmo exemplo que eu usei na vídeo, então, na gravação. Se a gente pega um dedo nosso e aperta a mão, a palma da mão com esse dedo, né? Aperta a outra palma da mão com esse dedo. Vocês podem dizer que vocês estão sentindo aí uma pressão, então. Vocês estão sentindo uma pressão que está sendo feita sobre a sua mão por você mesmo. Você está sentindo uma pressão. Né? Então, o conceito de pressão ele é esse mesmo. Ele é uma força que a gente faz sobre uma superfície. Então, isso vai perceber aí uma pressão. Bom, se a gente pegar, por exemplo, a pressão sanguínea, né? A pressão que os vasos, né, o sangue faz, né, sobre as veias, sobre os caminhos que ele está atravessando, tá? Talvez não seja uma análise tão direta, não, mas é uma coisa que a gente pode usar. Pressão atmosférica, né, que é o que a gente está imerso aqui. É a pressão que o ar faz sobre a gente. Então, o ar ele faz uma pressão sobre as nossas cabeças, né, e a gente sente essa pressão, que é a pressão que a gente pode chamar de atmosférica. Então, quando a gente faz uma pressão, nem sempre ela está perpendicular, ou seja, na direção desse FN aqui, nem sempre ela está perpendicular, né? Às vezes ela está inclinada ali com relação à nossa referência. Ou seja, você pode fazer uma força inclinada, né? Você pode fazer uma força ali não retinha, não perpendicular, né? Então, quando você faz essa força F aqui, né? Que é uma força, né, que não seria perpendicular ali, o que a gente faz a partir desse processo? A gente divide ela em duas. Né? Por quê? Porque para pressão a gente só vai usar a força que é perpendicular, a força que é normal ao plano que a gente está analisando. Então, a gente só vai usar aquilo que é perpendicular. Se a gente só vai usar aquilo que é perpendicular, a gente tem que fazer uma decomposição dessa força. Então, o que significa isso? Né? A gente tem aqui, por exemplo, uma superfície, né? Então você pode pensar que é a palma da mão, e aqui você está fazendo uma força com ela nessa direção aqui. Então veja que é uma direção inclinada. Né? E aí você está fazendo essa força sobre a mão, né? Essa força inclinada aqui, só que a pressão ela só é entendida na vertical. Então o que eu vou fazer? Eu vou decompor. O que significa decomposição? Significa eu dizer que esta reta, que esta força que você está aplicando, equivale a outras duas forças, uma na vertical e uma na horizontal. Ou seja, uma perpendicular à superfície e uma na mesma direção da superfície. Né? Então, quando eu vou fazer essa divisão, né, eu vou fazer essa projeção das nossas curvas para que a gente descubra qual que seria a normal e qual que seria a tangencial, né, que seria o nosso f de t ali. Tá? Na prática, né, como é que eu calculo esse tipo de coisa? Vocês já fizeram um pouco disso, né, anteriormente, eu acredito. Mas vou fazer aqui de novo para vocês. Bom, a gente tem aqui, né, essa força, tá vendo? Eu decompus nessa força em pé e nessa força deitada. E aí eu peguei essa força em pé aqui e eu joguei ela cá para esse cantinho aqui, ó, para cá. Tá? Eu só desloquei ela. E aí veja que eu tenho 3 vetores aqui, né? E eu posso chamar esse vetor aqui, que seria o meu vetor master, né, um vetor originário, e esses outros 2 aqui, que são as componentes originárias desse vetor. Tá? Então, aqui, como é que a gente calcularia, né? Então, eu vou colocar aqui. Eu posso supor que eu tenho um alfa aqui, ou seja, um ângulo entre, né, o plano horizontal e a nossa inclinação da curva, né? E eu posso dizer que esse aqui seria o nosso f, né? Que seria o f completo ali que eu estou atuando. E aqui eu posso dizer que seria o meu fy, e aqui eu posso dizer que seria o meu fx, né? Porque está na horizontal e o outro está na vertical. Ou então, né, para seguir ali o meu desenho anterior, eu posso chamar de fn e ft, sendo o Fn a força normal e o F de T a força tangencial. E agora a gente vai lembrar ali de um detalhe do nosso triângulo retângulo. Né? Quando eu tenho um triângulo retângulo, eu posso usar seno, cosseno e tangente para descobrir ali os valores, né? Para relacionar, né, a hipotenusa e os catetos ou os 2 catetos entre si. Então a gente pode dizer, né, lá da nossa... Eu não sei se foi assim que vocês decoraram ou não, né? Mas
A gente pode lembrar que, olha só, seno... Opa! A gente pode lembrar que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, olha só, eu posso dizer que o seno de alfa, ele é cateto oposto, oposto ao ângulo, ou seja, FN, dividido pela hipotenusa, ou seja, o F. Então, eu posso também dizer, né, que o meu Fn ele vai ser igual ao F que multiplica o meu seno de alfa. Então, vou colocar aqui vetorzinho, vetorzinho, vetorzinho. Então, meu Fn é F que multiplica o seno de alfa. Eu posso fazer a mesma coisa para o cosseno. O cosseno de alfa ele vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Né? Então, se ele é o cateto adjacente, ele é o F tangencial dividido pela hipotenusa, que é F. Então, eu posso dizer que o meu F tangencial ele é igual a F cosseno de alfa. Tá? Então, a gente tem essas duas relações, né, que podem descrever para a gente a relação com o F normal e o F tangencial. Ô, professor, essa força pode ser peso? Pode ser uma força-peso. Pode ser uma força-peso, sim. Você quer um exemplo que vai ser uma força-peso? Quero sim. A força-peso, normalmente, ela é vertical porque ela é com relação à Terra, né? Mas, vamos tentar aqui pensar em alguma coisa. Eu acho que eu vou ter que supor alguma coisa fora da Terra, né? Porque a Terra, ela tem um gravitacional que puxa para dentro, então sempre vai estar direcionado para o centro, né? Mas aí uma coisa que a gente usa esse peso, que você vai lembrar, ou talvez não sei se vocês lembram disso, plano inclinado. Tá? A gente tem aqui, olha, um bloco, tá? E esse bloco ele tem uma força-peso. Só que essa força-peso ela aponta para a Terra, né? Então ela aponta aqui retinho. Mas perceba que nesse caso, por mais que a minha força ela esteja, né, reta com relação ao plano, ela não está reta com relação a este plano, ó. Tá vendo? Ela está diferente do plano de onde ela está. Então, se ela está diferente do plano de onde ela está, para a gente fazer uma análise sobre esse plano aqui, eu precisaria dividir ela em duas. Então, eu teria aqui, olha, o meu, né, a minha caixinha, e a minha força-peso ela está vindo para cá, e eu poderia decompor essa força-peso em duas, ó, P de K e P de 1 e P de 2, né? P de 1 e P de 2. Então, esse daqui seria, a gente pode chamar de P de Y e P de X, eu acho que fica melhor, né? Então, olha só, eu posso decompor ele em duas partes, que seria a peso Y e a peso X, né? A peso Y, ela vai ser responsável por manter a massa fixa ao solo. Já a PX, ela vai fazer o deslocamento, né? Ela vai fazer o andamento da caixinha, né? Então a caixinha ela pode se deslocar ali para a esquerda ou para a direita, dependendo da força que você está aplicando. Então eu poderia ali usar isso, né? Para auxiliar também nas questões que a gente vai analisando aqui, conjunto de forças, né? Normalmente esses exercícios de plano inclinado, né? Que é aí o conteúdo do primeiro ano, eles vêm acompanhado de uma força a força normal, né? E a força de atrito. Veja que a força normal, ela é com relação aqui só ao PY, né? Porque o pessoal tem o costume de falar que a peso é igual ao normal. Mas nem sempre, porque a normal ela é a reação daquela massa com relação ao solo. Então, se ela é a reação com relação ao solo, ela só vai ser a componente PY aqui da nossa carga, né? Porque ele vai tentar se manter em equilíbrio, então eu vou dizer que o Fn é igual ao PY. Tá, eu dei uma viajada aqui, mas vê se você entendeu, se a sua dúvida esclareceu ou não. Eu entendi. O peso, para calcular ele, a gente pode ser usando a massa do objeto dividido pela gravidade? É massa vezes a gravidade. Ah, tá, vezes a gravidade. Isso, mg, tá? Então, massa em quilos e gravidade em metros por segundo ao quadrado. Aí você vai obter o peso em newtons. Então, né, já aproveitando o adendo, quando você sobe numa balança, você não vê seu peso, você vê sua massa.
apesar dela usar o seu peso para calcular a sua massa, mas você vê lá a sua massa. Vamos ver seu peso. Porque senão estaria em newtons, né? Então, a gente tem que força normal sobre área, né? Seria a nossa pressão, tá? Então, a nossa pressão seria aquela pressão que está fazendo ali. Aproveitando o adendo do peso, percebam que o P de pressão ele é representado minúsculo, tá? E ele não é vetorial, porque a gente entende que a pressão, por mais que seja uma força vetorial aplicada em um ponto, ela está distribuída naquela região, então não teria como a gente definir uma direção e um sentido para ela. Então a pressão, ela é entendida como variável escalar, tá? Então a gente só vai determinar valores dela. Já o peso, ele é um vetor, e a gente normalmente representa ele como P maiúsculo com o vetorzinho em cima, para simbolizar que ele é realmente um vetor. Aí eu vou tentar manter essa diferença aqui para vocês nas análises, para vocês não ficarem perdidos, né? Quem é o quê? Mas, de qualquer forma, fiquem atentos ao que é falado, né? Se é pressão, se é peso e tudo, para usar a variável corretamente. A força, né, a gente percebeu aqui que tem essa força tangencial, né, essa força tangencial ali, que vai ser a horizontal, né, ou seja, paralela ao nosso plano, a gente pode chamar ela de força de cisalhamento, que é uma força ali que concorre com o solo, né, ele faz um atrito com o solo, né, ele faz uma sobreposição ali na mesma direção daquele solo, daquela base que a gente está usando, então ela é conhecida, né, chamada de cisalhamento. Bom, pressão, força sobre área. A unidade dela, Newton por metro quadrado. Né? O SI, então, ele vai ser Newton por metro quadrado, que é igual a Pascal. Pascal é simbolizado por P maiúsculo, A minúsculo. Então, PA, tá? Que foi a pessoa que pensou, né, nessas equações e tudo, então colocou um nome na unidade. Bom, a gente tem mais algumas referências interessantes, porque o que é mais normal da gente ver, né? A gente não costuma ver alguém falando assim que pressão está em Pascal, né? A gente normalmente usa pressão atmosférica, né? Ou pressão em ATM. ATM é atmosférica. Então, um ATM é a pressão sobre nós que estamos aqui em cima da Terra, bonitinho, tá? E é a pressão entendida ao nível do mar. Né? Quando você sai do nível do mar, essa pressão modifica. Mas na maioria dos exercícios, na maioria dos análises que a gente vai fazer, ele vai considerar que é um ATM na Terra toda, independente exatamente da altitude que você está, né? Porque a mudança seria pequena aí para precisaria de uma altitude grande para ter uma diferença razoável. Mas pode acontecer. Então a gente tem ali um ATM, que seria a referência com relação ao nível do mar. Então ali você tem um ATM de pressão. Quando você sobe uma montanha, né, você está reduzindo a pressão sobre a sua cabeça. Por que você está reduzindo? Né? A ideia é que a pressão atmosférica é a coluna de ar que tem sobre sua cabeça. Então, se você está subindo uma montanha, a sua pressão ela está diminuindo porque você teria menos coluna de ar sobre sua cabeça. Tá? Mas a análise, quando você, por exemplo, entra para debaixo d'água, né, por mais que você estaria diminuindo ali, né, tecnicamente a sua pressão, você está aumentando a coluna de água sobre sua cabeça. Então a coluna de água ela vai exercer uma pressão ali sobre sua cabeça. A gente já vai analisar que a pressão de uma coluna de água ela é mais forte do que a pressão de ar mesmo. Então a gente vai ter ali uma especificidade que você vai aumentando a sua pressão de acordo com que você mergulha mais. E aí, um ATM ele equivale a 10 a quinta Pascal. Tá? Se a gente for rigoroso, ali, criterioso, é 9,8 vezes 10 a quarta Newton por metro quadrado. Né? Só que aí a gente arredonda isso aqui para 10 a quinta Pascal. Então, é só um arredondamento, mas você pode usar ele inteiro, assim, né? No formato original também, sem problema. E a gente tem o PSI, que é muito usado nos Estados Unidos, na Inglaterra também, eu acho. Que é uma unidade também de pressão e equivale a 6,9 vezes 10 ao cubo Pascal. Então, um ATM é igual a 10 a quinta Pascal, né? E a pressão atmosférica ela é devida à atração gravitacional. Então, é tanto a força da Terra que puxa a gente, né, para ficar preso aqui, faz uma pressão sobre o nosso corpo, com essa, ou seja, essa pressão de atração com relação ao centro da Terra, para que a gente fique preso, né, ali ao centro da Terra, né? Quanto a ideia da coluna de ar que está sobre as nossas cabeças. Então, a gente tem essas duas ideias de pressão e a atração gravitacional ela é mais significativa. Então, por isso que os livros normalmente trazem mais com relação à atração gravitacional, que
que é a força, né, que mantém a gente preso ao solo, né, que mantém a gente aí grudadinho, que atrai a gente com relação ao solo. Bom, pressão exercida por uma coluna líquida agora. Então a gente vai ter também que a pressão ela continua com a mesma fórmula, né, que é força sobre área. Se estiver indo muito rápido aí, vocês gritam também. Força sobre área. Então eu vou determinar aqui, eu quero analisar esta área aqui. E aí eu quero determinar, né, qual que seria a pressão exercida nessa área. Então, para eu determinar essa pressão exercida na área, naquela região, né, eu posso dizer que a força aplicada ali, ela seria o peso de água, né, ou seja, o peso daquela coluna de água que está sobre ele, está sobre aquela área. Então, o que eu vou analisar? O peso de uma coluna de água ele seria massa vezes gravidade. Então, perceba que aqui é pezinho e aqui é P de peso, né? De força-peso. Então, a força-peso, né, é igual a massa vezes a gravidade. Então, se a gente tem a força-peso aqui, que é igual a massa vezes gravidade, a gente sabe também, né? A gente pode colocá-la ela aqui na nossa equação e a nossa pressão ficaria a força-peso dessa coluna de água dividido pela área, né? Que ela está sobreposta. E aí a gente sabe também que massa é a densidade absoluta vezes o volume, né? Lembra que densidade absoluta é massa sobre volume, que a gente viu no slide anterior ali. Massa sobre volume, densidade absoluta. Então, se a densidade absoluta é massa sobre volume, eu também posso isolar a massa e dizer que é densidade vezes densidade absoluta vezes o volume. E aí eu vou pegar isso aqui e vou jogar aqui, ó, no lugar da massa. Então, na verdade, eu estou tentando obter uma nova equação, né, com algumas informações chaves. Mas eu já poderia usar essa daqui. Se eu tivesse essas informações, eu poderia usar essa daqui. Só que, normalmente, eu não tenho à disposição a massa de água que a gente tem. A gente normalmente tem à disposição que é o coeficiente da água, que seria o coeficiente, não, a densidade absoluta da água, né? E a gente tem o volume de água que está sobre aquele lugar, que está sobre aquela área. Essas duas informações a gente tem. Então, eu vou usar e vou julgar essas informações ali. Só que aí a nossa situação melhora um pouquinho, né? Porque a gente tem aqui agora densidade absoluta vezes o volume vezes a gravidade. Só que a gente tem uma coluna de água, né? A gente tem essa coluna de água aqui. Então, isso daqui eu não sei se vocês já viram. Então eu vou fazer aqui para vocês. Se vocês não viram ainda, não tem problema. A gente tem, por exemplo, um cilindro, tá? Então, a ideia aqui desse meu joguinho é um cilindro, né? Então, eu tenho um cilindro aqui cheio d'água. E aqui, esse é o meu cilindro de água que eu estou analisando sobre a minha estrutura. Tá? E como é que eu calculo um volume desse cilindro, né? Tá? E aí vocês vão, se vocês não viram isso em matemática ainda, vocês vão simplesmente confiar em mim, tá? Que o volume do cilindro, ele é área da base vezes a altura. Ou seja, ele é essa área aqui, ó, da base do cilindro, vezes a altura dele, vezes essa altura da coluna de água, né? Dessa altura da coluna de água que você tem sobre aquele elemento. Então, assim que a gente calcula o volume de um cilindro, por exemplo. A gente pode calcular de um cilindro dessa forma, a gente pode calcular de um paralelepípedo também usando a mesma ideia. A gente pode usar várias figuras geométricas, tá? Tridimensionais. A gente pode usar essa questão de área da base vezes a altura. Não são todas, né? Porque a pirâmide, por exemplo, é um pouco diferente, você vai usar um volume diferente. E algumas outras também vocês vão usar diferente. Mas isso é conteúdo também de vocês da matemática desse ano, então se não viram ainda, tá por vir, fiquem tranquilos. Então a gente vai ter a área da base vezes essa altura. Então eu vou substituir o nosso volume de água por isso. A área da base vezes a altura. Então ali está o meu H desenhadinho, né? E aí eu vou ter que apagar aqui para vocês verem, né? Senão tá ruim. Apagar toda a tinta do slide. Aí. Então, olha só, ele vai ficar μ vezes o volume que estava antes. O volume é área da base vezes a altura. Então, ele é o nosso esse A aqui, vezes esse H, vezes a gravidade, dividido pela área da base. Olha, mas a área da base está aparecendo duas vezes, então eu posso simplesmente cortar ela. E aí eu vou obter que o nosso P, né, a nossa pressão, ela vai sobrar só o μ, H e o G. Só que é mais normal, né, o pessoal chamar de μGH. Tá? Então, μGH é normalmente o que a gente mais usa nesse contexto. Tá? Então, é a densidade absoluta da nossa água,
né? Ou da nossa coluna de líquido, pode ser outro líquido, outro fluido. Então vai ser a densidade absoluta daquele fluido, a gravidade, né? Se a gente estiver em cenário atmosférico, você pode arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado, ou dependendo da prova, dependendo da análise, 9,8, alguma coisa, mas isso é dado normalmente. E a altura da coluna de líquido que a gente tiver ali, de fluido que a gente tiver ali. Então a gente vai multiplicar esses 3 valores e vai obter a pressão, tá? Se vocês quiserem decorar com mais facilidade, eu não sei se fica mais fácil não, mas vocês podem tentar que, olha só, isso aqui é um Mi, né? Então, ó, miga, tá? Então pode ficar mais fácil para vocês decorarem aí, que é a formulinha. Deixa eu apagar isso aqui. Bom, então vamos ver um exemplinho, né? Agora eu quero ver essa coluna líquida, só que para alguém que está mergulhando, né? Para alguém que está mergulhando, o que acontece, né, nessa pressão aqui? Então, olha só, ela é μgh, né? Então, vamos supor que a gente tem um mergulhador, né, que está dentro da água. Ele quer saber qual a pressão de incremento a cada 10 metros que ele vai sofrer mergulhando, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar o μ da água, e aí, olha só, eu tenho que ter uma conversa entre as unidades. Então, eu resolvi jogar todo mundo no SI. Jogando no SI, a massa específica da água ela é 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. Se eu não tiver no SI, ele é 1 grama por centímetro cúbico, lembra? Agora, no SI, ele é 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. Então, a gente tem o μ ali da nossa água. O 10, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Se eu quiser ajustar um pouquinho, 9,8, né? 9,8 alguma coisa. E a altura que eu estou analisando, ou seja, o H da coluna de água que eu estou analisando, é 10 metros. Então, quando eu multiplico isso aqui, ó, vai ficar 10 vezes 10, 10 ao quadrado, vezes 10 ao cubo. Olha, então vai ficar 10 ao quadrado vezes 10 ao cubo, mantém a base, somos os expoentes, 10 a quinta Pascal. Só que 10 a quinta Pascal é igual a 1 atm. Então, perceba que a cada 10 metros que ele desce dentro da água, ele vai ganhar uma pressão adicional de 1 atm. Então, ele só descer 10 metros, ele já ganha uma pressão de mais 1 atm sobre o corpo dele. Então, por isso que quando o mergulhador ele desce, né, ele vai descer assim, a profundidades maiores, vamos dizer assim, ele tem que descer devagarinho. Se você descer muito rápido ou subir de volta muito rápido, né, o seu corpo ele vai ter uma mudança de pressão muito abrupta, né? E você pode ter problemas com isso, né? Você pode passar mal, você pode acontecer até coisas mais graves. Então você tem que subir devagar e descer devagar. Ou então, né? Você sobe, por exemplo, ali o 10 metros, 1 atm é uma pressão que a gente consegue, né? Então você sobe, desce 10 metros, deixa o seu corpo se acomodar, desce mais um pouquinho. Desce mais um pouquinho. Se você descer tudo de uma vez ou subir tudo de uma vez, seu corpo não vai estar acostumado a uma mudança de pressão tão rápida, né? E você pode ficar mal com isso aí. Então, uma coisa aqui, né, que eu não destaquei, mas que eu acho interessante eu dar uma voltada aqui, é isso aqui, olha. Às vezes é muito comum eu ver aluno com dificuldade na conversão entre unidades, tá? Então, a gente sabe que a gente tem aqui 1 grama por centímetro cúbico a densidade da água. E ela é a mesma coisa que 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. Mas de onde que isso vem, né? Então, olha só. O grama, a gente pode, para converter para quilograma, né? Ele vai ser 10 a menos 3 quilograma. Né? Porque eu tenho quilograma aqui e eu tenho grama cá. Para eu deslocar de cá para cá, eu divido, né? E aí, como eu tenho 3 casas para deslocar, eu divido por 10, divido por 10, divido por 10, eu vou ter 10 a menos 3, né? Então, eu vou ter dividido por 1000, vamos dizer assim. Então, eu vou dividir por 1000. Então, ficou ali 10 a menos 3. Agora, no centímetro, eu tenho metro, decímetro, centímetro. Só que ele está ao cubo. Então, a cada andada, a cada passo, ele vai andar 10 ao cubo. Ele vai andar 1000. E ele está aqui no centímetro vindo, né, para a esquerda. Então, ele também vai ser reduzido. Se ele também vai ser reduzido, então ele vai só dividir por 1000, ou seja, multipliquei por 10 a menos 3, e dividir por 1000 de novo, ou seja, multipliquei por 10 a menos 3 de novo. Então, eu vou ficar com 10 a menos 3 em cima, quilogramas, e embaixo eu vou ficar com 10 a menos 6, e aí já vai ser metro cúbico.
tá? Só que, se eu quero transportar esse 10 a menos 6 para cima, né, ele sobe positivo, porque eu inverto o sinal quando ele sobe, né? Então vai ficar 10 a menos 3 vezes 10 a sexta, quilograma por metro cúbico. Então, olha só, 6 menos 3 dá 3, então ele fica 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico. Então, veja que eu realizei a conversão de 1 grama por centímetro cúbico, né, para 10 ao cubo, quilograma por centímetro cúbico. Então, você consegue variar, converter as unidades de acordo com a vontade que você tiver, tá? Mas o que é mais normal? A gente manter a unidade da densidade e variar as outras em volta dela, porque dá um pouco menos de trabalho. Mas você pode usar também a conversão direta da densidade e ajustar ela para a unidade, né, que você precisa e tal, e que vai ficar mais cômoda para você. Agora tem o teorema de Stevens. Gente, se tá bugado, interrompe, hein? O teorema de Stevens. O que é o teorema de Stevens fala, né? Ele fala que a gente vai ter uma diferença de pressão aqui, né? Ou seja, um P1 menos um P2, e ele vai ser μgh. μgh, lembra que é o que a gente estava trabalhando, né? Então ele está falando que a diferença entre pressão entre esse P1, que é esse ponto aqui, e esse P2, que é esse ponto aqui, ela vai ser o μ desse líquido, a gravidade, vezes a altura, né? Ele prova isso no detalhe, mas a gente não precisa entrar em critério de demonstração. O que eu estou querendo dizer aqui, tá? É que quando a gente está... eu estou aqui nesse ponto do líquido aqui. Se você quer calcular a pressão naquele ponto ali, o que você vai fazer? Olha, a pressão atmosférica, que é 1, né? A ATM está aqui em cima, mais a pressão dessa coluna de água. A pressão dessa coluna de água é dada por μgh, que é essa primeira altura aqui. Tá? E para esse segundo caso aqui, ela vai ser essa segunda altura, então ela vai ser 1 atm, né, ou seja, pressão atmosférica ali, mais μgh2, que é essa altura toda aqui. Veja que as duas curvas elas ficam muito parecidas, né? Então eu posso relacionar isso se eu tenho dois pontos dentro do líquido, ou seja, eu tenho um ponto aqui e um ponto aqui embaixo, eu posso simplesmente dizer que a diferença de pressão entre esses dois pontos, ela pode ser calculada por isso aqui, onde h é a altura, a diferença de altura entre os dois pontos. Entre os dois pontos. Então, a gente vai ter que esse h ele vai ser a diferença de altura entre os dois pontos. Então, eu consigo determinar que a diferença de pressão ali entre os dois pontos ela vai ser μgh. Bom, o que mais de interessante a gente tem por aqui, né? Se a gente tiver, então, eles na mesma linha, veja que não tem altura em relação a eles, né? Porque se eu tivesse o 1 aqui e o 2 aqui, a gente teria uma altura com relação a uma diferença de altura, né? Porque a gente não olha a distância na horizontal, a gente só olha a distância na vertical, né? No sentido da gravidade ali. Então, se eu não tenho uma distância vertical entre eles, né? Se eu não tenho uma distância ali vertical, eles vão estar na mesma pressão. Então, eu posso dizer que a diferença de pressão entre eles é igual, né? Isso é uma consequência ali da nossa análise. Então, eu vou dizer que a diferença de pressão deles é nula. Então, isso faz com que P1 seja igual a P2. Ou seja, eles estão na mesma pressão. Aí, um exercício clássico, que eu nem sei se eu pus na lista ou não, mas não tem problema. Se não pus, não tem problema. Por exemplo, então eu tenho 3 vasos aqui, eu vou colocar água neles, tá? Eu vou colocar água neles aqui, vou colocar água neles aqui, vou colocar água neles aqui. Bom, a primeira coisa, né? A primeira análise. Se eu estou analisando aqui, por exemplo, eles estão cheios até o mesmo ponto aqui, até a mesma linha, tá? Eu estou analisando aqui o mesmo ponto aqui, aqui e aqui na mesma linha, a pressão deles é igual. A pressão deles é igual. Porque eu só dependo do H, eu não dependo da largura que ele está sobreposto, eu não dependo de nenhuma outra informação adicional. Então, a pressão que eles estão submetidos aqui é a mesma. Então, a pressão desses pontos é a mesma, tá? E a mesma coisa, né, vale essa ideia de pressão, né? Vale que se você tiver uma intercomunicação, né,
entre os vasos, por exemplo, aqui, olha, eu estou ligando eles e estou, né, abrindo aqui o espaço para a água fluir entre eles. Então, a água está fluindo aqui entre eles, tá? E aí eu enchi de água, né? É meio óbvio, talvez não tanto, não sei. Mas é meio racional de pensar que você vai encher, você pode colocar água só aqui. E mesmo assim eles vão crescer igualmente. E eles vão ficar sempre no mesmo nível. Então, à medida que você for crescendo a água, né, for enchendo de água, mesmo que você encha num ponto só, ela vai crescer proporcional e ela vai crescer todo mundo juntinho. Então, independente da estrutura, do formato dos vasos, né, ele vai poder crescer aqui e ficar sempre numa mesma linha, ou seja, sempre numa mesma pressão ali, aquela superfície, né? Ela vai estar equilibrada, ela vai estar igualmente distribuída entre a superfície que você está analisando. Bom, era isso de pressão. Vocês têm dúvidas? Vocês querem perguntar algumas coisas? Alguns pontos? Não. Ok. Tem aquela doença lá da pressão, eu não sei o nome. Eu não sei. Sei não. Mas tem hipertensão, né? Que a pessoa está com pressão acima do normal. Acho que deve ser essa que você está pensando. Mas hipertensão, sim, é uma doença relacionada à pressão sanguínea. Meus queridos, muito obrigado pela companhia e participação, então. Um grande abraço a todos. E já é quase noite, então uma ótima noite, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, mesmo que seja do conteúdo anterior, eu estou à disposição, tá? E aí, quem quiser também sair, fique à vontade. A gente se vê na próxima semana. Eu já mandei a lista nova, estava esquecendo, eu mandei a lista nova para vocês, tá? Lá no grupo do WhatsApp. Dúvidas, dificuldades, vocês me falem. E mandei os links dos vídeos também que tem esse conteúdo que a gente discutiu hoje aqui, mais curtinho também, se vocês quiserem revisar algum ponto lá, tem lá no vídeo também, tá bom? E aí, qualquer dúvida é só me procurar. Um abraço e uma ótima noite. Não, deixa eu encerrar a gravação aqui. Boa noite.